continuando a nossa jornada nas cardiopatias, vamos para a terceira aula do dia e agora miocardiopatias. Então, as doenças que atingem o miocárdio no geral. As miocardiopatias, elas são, então aqui eu vou mostrar primeiramente o roteiro que nós vamos seguir, através da definição, classificação, manifestações clínicas, diagnóstico e tratamento. Portanto, definição são doenças do miocárdio associada à disfunção cardíaca. Ou, né, essa é uma definição genérica, mas nós temos uma definição europeia mais recente de 2008, que fala que é uma desordem do miocárdio, no qual o músculo cardíaco está estruturalmente e funcionalmente anormal, na ausência de doença coronariana, hipertensão, doença valvar e doença congênita, suficiente para explicar as anormalidades miocárdicas. Então, ela é mais clássica no sentido de que ela explica melhor o que está acontecendo com o miocárdio. Nós acabamos de assistir a uma aula de doença valvar, em que eu tenho uma dilatação, sobrecarga ventricular, hipertrofia ventricular, mas não primária por uma doença do miocárdio, e sim secundária à valvopatia. Então, eu tenho que saber classificar as miocardiopatias quando eu não tenho uma outra doença causando essa alteração. Portanto, essa definição europeia de 2008, do guideline europeu, ela é mais ampla no sentido de explicar melhor o que está acontecendo com o miocárdio. Vamos então à classificação. Nós temos miocardiopatias primárias, ditas até hereditárias, tais quais a hipertrófica, a dilatada e a restritiva. E as secundárias, como nós vimos, portanto, podendo ser até valvar, para uma doença valvar, inflamatória ou infecciosa, que é a miocardite, isquêmica secundária, uma doença de oclusão coronariana, valvar, falada na aula previamente, e a hipertensiva. A miocardite, eu estou chamando a atenção que nós vamos comentar ainda hoje sobre ela. Em termos de anatomia patológica, o que nós conseguimos ver é isso. Realmente, o músculo cardíaco, né, o miocárdio, num coração normal. Quando eu tenho as células, então, dos miócitos hipertrofiados, então aqui representado por uma hipertrofia de toda a musculatura do miocárdio, e um coração dilatado, então essa musculatura já atrofiada, adegalçada, fina. E ao coração hipertrofiado, ele pode dar também uma insuficiência cardíaca, mas aqui dita uma insuficiência cardíaca de fração de ejeção normal, que é a diastólica, porque, visto que as fibras, então os miócitos estão hipertrofiados, eles têm dificuldade no relaxamento ventricular. E o coração dilatado, com uma parede miocárdica adegalçada, fina, ela leva, então, a uma menor contratilidade e, portanto, a uma insuficiência cardíaca sistólica, com fração de ejeção ventricular reduzido, baixo débito cardíaco. O coração hipertrofiado, ele é um mecanismo adaptativo inicial que pode evoluir para um coração dilatado. Portanto, muitas vezes eu tenho sinais e sintomas de insuficiência cardíaca diastólica, mas apenas como mecanismo adaptativo da cardiomiopatia dilatada, inicialmente. Tá? Então, eu tenho que lembrar que muitas vezes eu posso ter esse mecanismo adaptativo evoluído, mas quando eu falo em miocardiopatia hipertrófica, isto não é um mecanismo adaptativo. Isso é uma doença primária hereditária do coração. Portanto, miocardiopatia hipertrófica é quando eu tenho o ventrículo esquerdo hipertrofiado, mas não dilatado, na ausência de outras condições cardíacas ou sistêmicas para produzir essa hipertrofia ventricular esquerda, tal qual eu falei previamente. Então, não é um
todo VE, ou seja, ventrículo esquerdo dilatado, que eu vou chamar de miocardiopatia hipertrófica. Ele pode ser dilatado numa fase adaptativa, como eu falei previamente, mas quando eu tenho uma miocardiopatia hipertrófica, é uma doença primária. Então, eu tenho que excluir as secundárias, outras doenças que possam levar a essa hipertrofia. E o que eu tenho, então? Eu tenho a hipertrofia, uma hipertrofia importante do ventrículo esquerdo, principalmente assimétrica, no segmento basal do septo interventricular. Essa doença, miocardiopatia hipertrófica, é uma doença hereditária de ocorrência familiar com padrão autossômico dominante. E ela está associada à morte súbita cardíaca, principalmente por fibrilação ventricular. Além disso, geralmente, eu tenho uma obstrução dinâmica, hemodinâmica, por essa hipertrofia. A miocardiopatia hipertrófica, a epidemiologia, então, como uma doença hereditária, ela tem uma prevalência na população de adulto de 1 para 500. Ou seja, atinge mais homens, então percebam, 0,26% em homens, 0,09% em mulheres. E mais negros, 0,24% do que brancos. Em termos de genes, já que é uma doença hereditária, os genes causadores dessa hipertrofia, aqui nós temos já vários estudados, cada vez se descobre alguns mais novos. Eu vou chamar a atenção aqui para esse específico que cai muito em prova, que é mais frequente, que é da miosina cardíaca, da proteína C. Tá? E também a beta-miosina de cadeia pesada. São os mais frequentes, os que mais caem, e aqui tem o locus de onde que tem a alteração genética. A fisiopatologia. Então, nós temos uma obstrução dinâmica do septo basal, né, hipertrofia septal, levando então a uma obstrução da via de saída do ventrículo esquerdo e tendo um gradiente do ventrículo esquerdo para a aorta maior que 30 milímetros de mercúrio. Portanto, é como se simulasse uma estenose aórtica. Eu tenho um movimento anterior da válvula mitral em direção ao septo, devido a essas hipertrofia das fibras cardíacas, isso leva a um desarranjo na alteração microvascular e, portanto, eu tenho hipertrofia ventricular com consequente congestão pulmonar, dispneia, aumento do consumo dessas fibras cardíacas hipertrofiadas, aumenta o consumo de oxigênio, então da angina, e eu tenho essa obstrução da via de saída do veio como se fosse uma estenose aórtica, e dessa forma eu tenho baixo débito, síncope. Então eu posso ter dispneia, síncope e angina também na miocardiopatia hipertrófica, semelhante à estenose aórtica. E aqui, para melhor explicar como a gente tem o início da sístole, logo após o início da sístole, percebam que a válvula, o anel anterior da válvula mitral, ele se posiciona em direção ao septo. E no meio da sístole, então, tem uma dificuldade à ejeção, a saída de sangue do ventrículo, por mais uma obstrução dinâmica, né, desse anel mitral, aí dificultando a ejeção de sangue, uma obstrução dinâmica. Aqui, para demonstrar que realmente, os pacientes que têm a miocardiopatia hipertrófica, no geral, eles têm uma mortalidade maior do que as pessoas que não têm. No entanto, esse estudo aqui da New England de 2003 mostrou que depende se tem obstrução ou não e se esse gradiente de obstrução é grande. Por exemplo, aqui embaixo a gente tem só os pacientes com miocardiopatia hipertrófica. E aí, em verde, eu tenho aqueles que têm a forma obstrutiva, então que é aquela obstrução dinâmica durante a sístole, e em cima, em amarelo, aqui os não obstrutivos.
Os não obstrutivos, eles evoluem semelhante à população geral. Já os obstrutivos, eles têm maior mortalidade. Então, a morte súbita, principalmente, ocorre muito em atletas, a miocardiopatia hipertrófica. Então, é uma doença que atinge jovens. Lembrem que a gente falou, é semelhante um pouco à estenose aórtica, mas a estenose aórtica atinge idosos. A miocardiopatia hipertrófica é uma doença obstrutiva, então, que atinge jovens, muitas vezes atletas. E realmente é a principal causa de morte súbita em atletas. Então, eu tenho que pensar em miocardiopatia hipertrófica, principalmente porque tem essa transmissão familiar. Aqui, só para mostrar o que é de alto risco para miocardiopatia hipertrófica. Principalmente quando a gente divide em prevenção primária de características de alto risco e prevenção secundária de morte súbita cardíaca. Aqui para mostrar que ela atinge, na morte súbita ocorre mais em pessoas jovens, principalmente do sexo masculino, na década de 20 a 30 anos de idade. Por isso que a gente encontra muito em atletas que a idade do atleta está no seu auge até de treinamento também. Em relação a essa pirâmide aqui, eu vou mostrar características de baixo risco e características de alto risco para morte súbita cardíaca. Aqui no pico da pirâmide, no highest, maior risco. Então, o que é de alto risco para morte súbita cardíaca? Primeiro, já ter tido uma taquicardia ventricular sustentada, tal qual aqui classificado como prevenção secundária. Então, todos os pacientes que têm miocardiopatia hipertrófica e já tiveram uma taquicardia ventricular sustentada, eles devem ir para o implante aqui do ICD, aqui, que é o CDI, o cardiodesfibrilador implantável, porque é prevenção secundária, uma morte súbita recuperada. Depois, características de alto risco para a prevenção primária. Então, é antes da morte súbita cardíaca. Vamos ver. História de morte súbita cardíaca familiar, síncope inexplicada, taquicardia ventricular não sustentada ao Holter e resposta normal da pressão arterial durante um teste de esforço, hipertrofia ventricular maciça. São as características de alto risco. Então, quando eu tenho miocardiopatia hipertrófica, eu tenho que procurar essas características de alto risco. Se presentes, eu tenho que pensar em prevenção primária de morte súbita cardíaca com implante do CDI, ou seja, do cardiodesfibrilador implantável. Tá? Vou comentar um pouco mais aqui. Então, quando eu encontro isso daqui, são características de alto risco, tá? Morte súbita na família, síncope inexplicável, o septo, ou seja, o tamanho de hipertrofia de septo, maior que 30 milímetros, taquicardia ventricular não sustentada ao Holter e presentes frequentemente, e resposta anormal da pressão arterial, com queda da pressão arterial, ou seja, explicando pelo baixo fluxo, pelo baixo débito, pela obstrução dinâmica durante o esforço. Portanto, é isso que eu tenho que guardar na cabeça quando eu estou avaliando um paciente com miocardiopatia hipertrófica, que são as características de maior risco de morte súbita cardíaca. Em termos de diagnóstico, então a gente faz a avaliação pelo ecocardiograma bidimensional com essas medidas quantitativas. A espessura da parede do ventrículo esquerdo maior que 12 milímetros de mercúrio. E tem que tomar cuidado, porque atleta de alta performance, muitas vezes ele tem aumento da espessura do septo, ou seja, miocardiopatia hipertrófica, mas hipertrofia septal, não por miocardiopatia hipertrófica, e sim por excesso de treinamento. Mas a hipertrofia septal do atleta, ela é reversível com destreinamento. Então, você destreina esse atleta e avalia que tem uma reversão desse septo, dessa espessura do septo. Então, é só realmente uma hipertrofia adaptativa secundária ao atleta de alta performance. Diferente da miocardiopatia hipertrófica, que é uma doença hereditária, treinar ou não treinar não altera a espessura do septo. A dimensão diastólica do veio, então, é uma cavidade reduzida por toda a sua hipertrofia. Tá? A fração de encurtamento é alta, por toda essa alteração na diástole. Tem esse movimento sistólico anterior da válvula mitral, que é uma obstrução dinâmica, como a gente viu representada pela figura previamente. É uma hipertrofia, muitas vezes, né? Como a gente viu,
da base do septo, tá? É assimétrica, e eu tenho concêntrica em todo o ventrículo com diminuição da cavidade. Então, nós temos os critérios que são mais característicos, com uma espessura máxima acima de 15. Então, de 12 a 15 é o que a gente chama de, quando no atleta, hipertrofia septal secundária, atleta de alta performance. É muito difícil você ter atleta de alta performance com septo acima de 15. Então, não, é uma zona cinzenta de 12 a 15. Acima de 12 eu já tenho hipertrofia, acima de 15 é patológica. É assim que a gente interpreta para facilitar. Tá? E eu tenho essa relação entre parede posterior do ventrículo esquerdo e septo. Tá? Parede posterior e septo, uma relação maior que 1,3 nas pessoas que são normotensas, ou seja, não tem pressão arterial. Lembrando que a hipertrofia pode ser um mecanismo adaptativo de secundária à hipertensão, que é a pós-carga aumentada, então eu tenho que pensar que no hipertenso eu tenho que ter essa relação maior, né? Então, maior que 1,5 no hipertenso. Aqui só para demonstrar, num ecocardiograma bidimensional, um septo de 42 milímetros, ou seja, bem acima de 15, né, que é o patológico aí, mostrando, né, no ventrículo esquerdo, LV é o ventrículo esquerdo, MV é a válvula mitral, AO é a aórtica e LA é o átrio esquerdo. Então, realmente, esse septo é bem hipertrofiado e causa sintomatologia, como principalmente nesse deslocamento dinâmico da válvula mitral, fechando ainda mais a via de saída do ventrículo esquerdo para a aorta e diminuindo o débito. Então, percebam que aqui na seta, ela fecha realmente, aproxima da válvula mitral durante a sístole. Então, como que eu vou fazer o manejo desses pacientes com miocardiopatia hipertrófica? Primeiro, eu avalio os sintomas. Quando tem sintomas, eu uso beta-bloqueador. O beta-bloqueador, então, ele diminui a frequência de contratilidade miocárdica, para diminuir, então, a frequência dessa obstrução dinâmica e, consequente, redução do fluxo de saída de VE. Tá? Quando eu tenho efeitos colaterais com um beta-bloqueador, aí o adequado é usar um bloqueador de canal de cálcio e o principal de primeira recomendação é o verapamil. Se necessário, a gente acrescenta drogas. Aqui no Brasil a gente não tem a disopiramida, mas geralmente a gente faz a associação na prática clínica de beta-bloqueador em altas doses, mais verapamil em altas doses. Em termos de sintomatologia, a maioria das vezes você consegue conter a sintomatologia. Agora, existe também a terapêutica mecânica, em que você vai encurtar, né, o intervalo atrioventricular, quando eu tenho esse movimento dinâmico da válvula mitral. E aí você vai regular o intervalo do átrio com o ventrículo através do dispositivo mecânico, que é o marca-passo. Porque aí você que coloca a frequência e intervalo de batimento ventricular. Tá? E além disso, você pode fazer, quando tem uma hipertrofia muito importante, chega até a ter isquemia por causa desse desequilíbrio entre oferta e consumo de oxigênio, pode fazer, então, ablação ou miomectomia alcoólica septal para diminuir um pouco dessa hipertrofia, né, levando através da miomectomia septal, a diminuição dessas artérias septais do miocárdio hipertrofiado. Então, aqui é para demonstrar esse tratamento. Pode ser cirúrgico com a miomectomia septal, ou seja, o corte literalmente, né, aqui demonstrado com bisturi, né, isso é cirúrgico, faz esse corte para ter um maior fluxo lá. Quando você corta uma parte do septo hipertrofiado, você aumenta a área ventricular esquerda e diminui, então, essa obstrução ao trato de saída do ventrículo para a aorta. É uma incisão que é feita, né, que, assim, cirurgicamente é complicado, mas dependendo da sintomatologia pode ser feito. Agora a gente tem a embolização, então, através de cateterismo,
alcoólica, e quando você faz essa embolização das artérias septais, então se não tem artéria suprindo aquele músculo vai sofrer, e ao sofrer, ele dilata. É igual como se fosse no infarto agudo do miocárdio. A artéria é ocluída, para de chegar sangue, o músculo não é irrigado e ele dilata, ele diminui a espessura. Seria o mesmo raciocínio na embolização alcoólica septal percutânea. O problema é que tem muita recorrência, né? E esses resultados não são a longo prazo. Aqui mostrando, né, em termos de estudos pós-operatório, acompanhando a miomectomia isolada, em termos da população geral, evoluiu semelhante, então, em termos de pós-operatório, em termos de recorrência. E aqui, quando eu tenho a obstrutiva não operada, evolui pior. Então, o que a gente tem que pensar é que, quando eu tenho obstrução, a evolução é pior. Quando eu não tenho obstrução, muitas vezes eu deixo quieto e só trato o sintoma, porque a evolução é igual à população geral. Em termos de prevenção de morte súbita cardíaca, o implante do cardiodesfibrilador implantável, o CDI, ele é de recomendação classe 1 para todos os pacientes que já tiveram uma morte súbita abortada, ou seja, uma taquicardia ventricular ou FV sustentada prévia. Classe 1, sem dúvida. Agora, classe 2A, eu tenho que ter um ou mais fatores de risco, como eu falei naquela tabela previamente, para explicar alta probabilidade de morte súbita cardíaca. Então, eu tenho um ou mais fatores de risco, são fatores de risco maiores, como nós falamos previamente, tais quais o septo maior que 30, TV não sustentada ao Holter, alteração da pressão arterial com queda durante o esforço físico, história familiar de morte súbita cardíaca precoce. Então, nessas situações, aí eu tenho indicação de prevenção primária, ou seja, antes de ocorrer a taquicardia ventricular. Agora, pacientes que não têm esses fatores de alto risco, então eu não vou implantar CDI, porque significa que eles não têm alto risco de morte súbita cardíaca, portanto é classe 3 de indicação, contraindicado, de acordo com a diretriz brasileira de 2007. Então, agora, indo para a miocardiopatia dilatada. Nós falamos da hipertrófica, agora vamos falar da dilatada. Dilatada quando nós temos ventrículos aumentados, átrios aumentados. Estou aqui bem demonstrado nesse desenho um coração normal e um coração dilatado. Em termos de evolução da miocardiopatia dilatada, o que nós temos é isso. Aqui é explicado, né? Então, nós temos aqui um diâmetro normal. Eu tenho, ao longo do tempo, uma pós-carga aumentada, tanto volumétrica quanto pressão. E aí eu tenho várias causas que levam ao aumento da pós-carga, tanto aumentando pressão e aumentando volume, tais quais isquemia, hipertensão arterial, doenças genéticas ou metabólicas. Eu tenho, portanto, uma hipertrofia compensatória inicial, que é um mecanismo adaptativo, e depois eu tenho uma evolução para dilatação. Quando eu tenho evolução para dilatação, eu tenho uma diminuição na função contrátil do coração e, com isso, um menor débito cardíaco. Então, quando eu tenho ainda hipertrofia, o débito cardíaco pode ser normal, porque eu tenho uma hipertrofia compensatória, e a evolução, então, para a dilatação com redução do débito cardíaco. Então, o mecanismo fisiopatológico da miocardiopatia dilatada, ela está nesse gráfico aqui exemplificado, volume e pressão. E vai aumentando, como aqui mostrado, através das forças de Franken-Starling que a gente estuda. Isso, eu tenho uma pressão aumentada, um volume aumentado. Uma pressão aumentada, um volume aumentado. Então, aqui eu vejo um coração normal. Enquanto eu aumento o volume, eu aumento a pressão para compensar. E aqui embaixo eu vejo um coração já dilatado, em que chega um momento em que eu aumento as pressões e eu já cheguei a um máximo de volume, que aí eu não tenho mais como compensar aquele aumento da pressão. E, portanto, eu reduzo o débito cardíaco.
O que ocorre, por exemplo, no infarto agudo do miocárdio é uma dilatação secundária a um remodelamento. Por exemplo, então eu posso ter uma miocardiopatia dilatada de origem isquêmica, em que eu tenho um infarto, que é a necrose do miocárdio. Essa necrose do miocárdio vai expandindo até chegar o momento que vai remodelando. Aquela região que infartou, que necrosou, morreu, dilatou, perdeu força de contratilidade e, com isso, dilatou cavidade. Tá? Então, eu tenho regiões segmentares no meu coração dilatado que tem maior dilatação por causa dessa necrose. E, geralmente, a necrose ela é localizada. Então, por isso que eu consigo ver as alterações segmentares na miocardiopatia dilatada de origem isquêmica. As etiologias, então, da miocardiopatia dilatada. Nós temos a peripartum, que a maioria das vezes é autorresolutiva. A idiopática, que é aquelas que a gente não tem causas aparentes. A isquêmica, né, aqui representada em azul, que é muito frequente, principalmente nos infartos não diagnosticados e não tratados, porque hoje a trombólise, tanto percutânea quanto através de fibrinolítico, elas tendem a fazer isso, reperfundir a área infartada para para impedir a evolução para necrose e consequente dilatação. Além disso, nós temos as cardiopatias dilatadas secundárias a drogas, principalmente as quimioterápicas, as cardiopatias secundárias a doenças infiltrativas e secundárias a infecções, principalmente o HIV. Então, o HIV é uma causa de miocardiopatia dilatada. E, além disso, no Brasil, endêmica, nós temos a doença de Chagas, também infecciosa. Só chamando atenção aqui, é que a evolução dessa cardiopatia dilatada, da miocardiopatia dilatada, é em anos, percebam. Então, realmente, eu tenho que ter, depois de anos de acometimento, é que eu tenho a fase de dilatação. E aqui, então, lembrando do barbeiro, da doença de Chagas, que é uma causa endêmica no Brasil e que hoje em dia já está sendo disseminada pelo mundo, em que a mortalidade ao ano chega a 4%, principalmente por causas arritmogênicas, 60% é uma doença arritmogênica. A miocardiopatia dilatada, então, ela faz arritmias ventriculares, como fibrilação ventricular e TV, também bloqueios atroventriculares, como BVT. 30% delas evoluem para uma insuficiência cardíaca refratária, tardiamente. Realmente, quem trata de insuficiência cardíaca, a Chagas, que é uma das mais difíceis de tratar, ela é realmente refratária e difícil de otimização terapêutica. E o tromboembolismo chega até 15% das complicações. Os fatores preditores de mortalidade na doença chagásica já foram estudados. Aqui nós temos o score de Rassi, que é um cardiologista de Goiânia, que fez a avaliação e acompanhou durante anos esses pacientes com doença por miocardiopatia dilatada chagásica, e ele classificou, e foi publicado na New England também, esse trabalho dele, quais são os scores de alta mortalidade, né, na doença cardíaca. Principalmente classe funcional, na Chagas, viu? Classe 3 ou 4, cardiomegalia, disfunção sistólica de ventrículo esquerdo ao ecocardiograma e taquicardia ventricular não sustentada, corroborando que a principal causa é por arritmias ventriculares malignas. Só lembrando aqui, porque a miocardiopatia dilatada chagásica é uma doença que não deveria existir se você fizesse um controle primário do vetor, que é o barbeiro. Miocardiopatia dilatada. Bom, o que eu tenho de manifestação, de clínica? Como eu tenho dilatação de ventrículos e átrios, então eu tenho sinais de congestão pulmonar, sinais de congestão sistêmica e sinais de baixo débito pela baixa contratilidade da bomba cardíaca. Diagnóstico, nós temos, então, avaliação clínica com sinais e sintomas, associadas a alterações no eletrocardiograma de todo esse alargamento atrial e ventricular,
também na radiografia de tórax e de biomarcadores a nível de laboratório. E o que nós temos é o peptídeo natriurético cerebral, que é o BNP, e a sua versão pró-BNP, que é um precursor, em que, através do exame de sangue, a gente consegue identificar se eu tenho uma essência cardíaca descompensada por esse biomarcador. E o ecocardiograma, ele ajuda também no diagnóstico etiológico, não só fazendo o diagnóstico da miocardiopatia dilatada e sua disfunção ventricular esquerda, mas também no diagnóstico etiológico, uma vez, como eu falei, as alterações segmentares lembram, então, o acometimento isquêmico. Bom, em termos de tratamento da miocardiopatia dilatada, o que aumenta a sobrevida já está bem estabelecido, são beta-bloqueadores, os estudados carvedilol, bisoprolol e o succinato de metoprolol. Inibidores da ECA ou os BRAS, que são os bloqueadores dos receptores da angiotensina 2, os antagonistas da aldosterona, que no caso é espironolactona, e o monocordil e a hidralazina juntos em associação, quando eu não posso utilizar o inibidor da ECA ou o bloqueador do receptor da angiotensina. O que reduz sintomas diuréticos, principalmente de alça, e digitais, porque ele é um inotrópico positivo direto. Logo, aumenta a força de contratilidade. Os bloqueadores de canais de cálcio, então, principalmente por esse controle de frequência cardíaca, vasodilatadores centrais por diminuir a pós-carga. Vamos agora, então, saímos da hipertrófica, passamos pela dilatada, agora vamos para a restritiva. Eu quero que vocês percebam aqui, é difícil dar esse diagnóstico da restritiva, então a gente tem que avaliar muito o tecido, o miocárdio em si, com esse padrão de fibras, restritivo das fibras. Então, quando a gente avalia o ecocardiograma, os ventrículos não são dilatados, eu não tenho nem hipertrofia, então eles não são hipertróficos. Então, eu avalio pelo ecocardiograma, não é dilatado nem hipertrófico. O que eu tenho é alteração do enchimento, ou seja, déficit de relaxamento por essa alteração do miocárdio restritiva. É baixa incidência, ainda bem. 50% é causa idiopática, ou seja, desconhecida ainda na ciência. E 50% são causas secundárias por outras doenças, principalmente doenças autoimunes, doenças de depósito, como amiloidose, sarcoidose, e doenças inflamatório-infecciosas, tais quais tuberculose. A miocardiopatia restritiva, que a gente colocando em termos de anos, percebam que a idiopática é a que mais se fala, em termos de sobrevida, não é? Então, é a que mais se fala, é a que menos se conhece do ponto de vista de estudos, então, é a que mais tem uma sobrevida. As outras, quando a gente já sabe uma patologia específica, tal qual por sarcoidose, a sobrevida já é menor. Por amiloidose é pior ainda. Então, a amiloidose tem uma sobrevida menor do que a sarcoidose. E hemocromatose também é uma causa de miocardiopatia restritiva. Lembrando, não tem nem dilatação de ventrículo esquerdo e não tem nem hipertrofia de ventrículo esquerdo. Chamei atenção aqui porque percebam que é uma doença do miocárdio. Miocárdio. Por isso que eu falo miocardiopatia restritiva, tá? E não do pericárdio, porque eu tenho a pericardite constritiva. Mas aí quando eu vejo órgão que está sendo lesado, local de lesão, a miocardiopatia restritiva é o miocárdio que está sendo lesado e o pericárdio é pericardite constritiva. Tá? O pericárdio é aquela membrana que cobre o coração, que envolve o coração. Então, ela é externa. E o miocárdio são as fibras, as miofibrilas e os miócitos dentro, é o músculo cardíaco.
A miocardiopatia restritiva, então a fisiopatologia, como não tem aumento de cavidade nem de septo, o que ela altera? Ela tem aumento de pressões de enchimento, porque ela altera a distensibilidade. Então, como alguma parte do miocárdio está doente por aquela parte restritiva, doença nas miofibrilas, então tem alteração na distensibilidade, ou seja, no relaxamento ventricular, com isso reduzindo a complacência. Ao reduzir essa complacência, eu aumento a pressão de enchimento. Então, eu tenho aumento das pressões de enchimento, ventrículo esquerdo, átrio esquerdo, consequentemente, congestão pulmonar. E secundária a isso, eu tenho aumento das pressões diastólicas de VD e átrio direito. Mas percebam que isso é evolutivo, tal qual a miocardiopatia dilatada. E dessa forma, a miocardiopatia restritiva, a sintomatologia inicial é de coração esquerdo, mas por uma IC diastólica, por déficit de relaxamento. Então, primeiramente, o que eu tenho são as sobrecargas atriais. Então, lembrem, miocardiopatia restritiva não tem sobrecarga de ventrículo esquerdo. Aí eu tenho as consequências das sobrecargas atriais, congestão pulmonar e sinais de insuficiência cardíaca diastólica, não de baixo débito. A miocardiopatia restritiva, então o diagnóstico é feito pelo ecocardiograma na ausência então dessas dilatações e a ressonância magnética que dá mais informações quanto à lesão específica do miocárdio, do endocárdio, e com isso a gente consegue avaliar a etiologia. Não da miocardiopatia restritiva, mas assim, pensar em provável etiologia. Tratamento. O tratamento, então, é clínico para a insuficiência cardíaca diastólica, ou seja, secundária congestão pulmonar, sinais de IC diastólica, diurético. Além disso, reduzir pós-carga e manter uma resistência sistêmica baixa, com vasodilatador quando necessário, arterial quando necessário. E etiológico, como nós vimos muito frequente, são amiloidose, sarcoidose, mas, infelizmente, essas doenças a gente tem diagnóstico, mas não tem tratamento específico. Esse quadro aqui é para vocês consultarem depois com calma, eu só quero chamar a atenção quando eu vou fazer diferenciação em miocardiopatia dilatada, hipertrófica e restritiva. Quanto a sintomas é muito fácil. A miocardiopatia dilatada, ela tem sinais de baixo débito, sintomas congestivos. A restritiva e a hipertrófica, elas ficam mais com sinais, não tem baixo débito e tem mais sintomas congestivos. Em termos de exame físico, a restritiva, ela não altera cavidade ventricular. A dilatada tem dilatação de VE, então eu tenho sinais de sobrecarga de VE ou já dilatação de VE e aumento das câmaras e no caso, hipertrofia, só hipertrofia ventricular na hipertrófica. A restritiva, o que eu tenho ao longo do tempo, aumento atrial, nunca ventricular. Então, no radiografia de tórax, é isso que eu vejo. Cardiomegalia generalizada na dilatada, não necessariamente cardiomegalia na fase inicial da hipertrófica, ou às vezes já um pouco dilatado na hipertrófica, e não tem dilatação de VE na restritiva. O eletrocardiograma na restritiva é um eletrocardiograma de baixa voltagem. Na dilatada, geralmente, já é uma taquicardia sinusal, porque é o aumento da frequência cardíaca para compensar o baixo débito cardíaco. E na hipertrofia, são sinais de hipertrofia de VE. O ecocardiograma, ele faz esses diagnósticos mostrando, então, a dilatação das câmaras esquerdas, de todas as 4 câmaras na dilatada, a hipertrofia do septo na hipertrófica e aumento só atrial na restritiva, mostrando VE, ventrículos normais. E o cateterismo, ele mostra esses aumentos de pressão. Então, por exemplo, a pressão baixa nas 4 câmaras quando já dilatado, a pressão alta só no ventrículo dinâmica, principalmente quando eu tenho essa hipertrofia obstrutiva, e na restritiva, então eu tenho essa diminuição da complacência por altas pressões de enchimento. Tá? Então, depois com calma vocês leem isso, mas no geral é o que eu falei agora, pensando na fisiopatologia. E pensando então, quando eu tenho uma doença que acomete o endocárdio, então aqui nós temos, né, no coração, a parte endocárdica,
Deixa eu voltar aqui. Então, essa linha aqui trabeculada, que vai ficar em contato direto com o sangue intracavitário, todo o músculo, que é a camada muscular, que é o miocárdio, e logo depois nós temos um espaço virtual aí, e nós temos duas membranas, que é a membrana serosa, né, e a membrana pericárdica fibrosa do pericárdio, em que forma, então, esse envoltório cobrindo todo o coração, e que é importante, por quê? Porque durante a inspiração nós temos uma redução da pressão intratorácica, e percebam que se eu não tivesse esse envoltório, esse pericárdio, toda vez que eu inspirasse, eu ia ter, como é uma pressão negativa, né, intratorácica, eu ia ter abaulamento do coração. E para evitar isso, então, eu tenho o pericárdio. Então, ele é uma membrana importantíssima para evitar esse abalamento durante a inspiração secundária à pressão intratorácica negativa na inspiração. Tá? O endocárdio, então, quando eu tenho acometimento desse endocárdio, principalmente, não só no músculo, mas próximo ao envoltório das válvulas, isso se dá por transmissão bacteriana, que é onde que eu tenho fluxo, ou seja, um fluxo sanguíneo ali próximo. A bacteriana é a mais frequente quando eu tenho acometimento do endocárdio, as endocardites, principalmente nos aparatos valvares, ou fúngica, e geralmente isso leva à disfunção do aparato valvar acometido. A miocardite, então o acometimento do músculo, geralmente a principal etiologia é a viral, ou podendo ser até autoimune, e a resposta do miocárdio a essas lesões virais faz com que tenha uma miocardiopatia dilatada. E a pericardite, principalmente por etiologias bacterianas, infecções fúngicas ou virais, ela atinge esse pericárdio visceral e o fibroso, que é o parietal, podendo ocorrer, então, como ele é uma membrana de envoltório, o que eu tenho é restrição ao enchimento e não dilatação. Então, é importante eu entender esse acometimento para fazer as diferenciações da sintomatologia. E quando eu tenho esse pericárdio doente, o que acontece, se ele é uma membrana, uma proteção e ele está doente, essa proteção reduz e aí esse espaço virtual aumenta com derramamento de líquido inflamatório, infeccioso, levando então a um derrame pericárdico e em grande quantidade, isso leva a uma oclusão do coração direito e eu tenho um tamponamento cardíaco. Então, vamos por partes agora falar da miocardite, depois da pericardite, né? Visto que a endocardite é uma aula à parte. Em termos de miocardite, aqui já está em realce, é o acometimento, então, lesão direta do músculo, né? Do miocárdio, né? Podendo, então, ser causas virais, toxinas, autoimune, e, frequentemente, a viral mais comum é o Coxsackie-B. Geralmente, a miocardite ela se manifesta 7 a 10 dias após uma infecção viral qualquer, por exemplo, de vias aéreas superiores ou gastrointestinal. Tá? E aí gera um déficit de contratilidade. Então, aparece com sinais e sintomas de insuficiência cardíaca. E, se não tratada, pode se cronificar e levar até a insuficiência cardíaca persistente. Então, muitas vezes, pessoas jovens que a gente encontra com miocardiopatia dilatada, sem síndrome coronária aguda, sem outra causa aparente, não hipertensiva, a gente tem que pensar em causas infecciosas e inflamatórias por miocardite. E se miocardite dilatada e cronificou, aí só transplante cardíaco mesmo. Eu vou seguir a diretriz brasileira, que foi atualizada agora em 2013, tá? Nos arquivos brasileiros de cardiologia, em termos de tratamento, em termos de acompanhamento e fluxograma. Manifestações clínicas. Então, manifestações clínicas da miocardite é por disfunção aguda ou subaguda, visto que geralmente tenho essa história da anamnésia e após um quadro viral. Então, pode dar sinais e sintomas de insuficiência cardíaca, congestivos de baixo débito, síncope, lipotímia,
palpitação, dor torácica e até apresentar uma arritmia maligna fatal, ou seja, morte súbita. É muito interessante que muitas vezes acontece assim, formas como um rash cutâneo, febre, uma eosinofilia, e aí você faz um ecocardiograma, vê que tem cardiomegalia e tem algum bloqueio taxinusal no eletro, então tem que pensar ou arritmias ventriculares inexplicadas. Como eu vou investigar? Eu geralmente investigo doenças inflamatórias, então provas hematológicas de doenças inflamatórias, tais quais PCR, hemograma, VHS. Além disso, eu tenho que pensar em um laboratório específico para o miocárdio, que é a troponina, né? Então, a troponina, associada a essas provas inflamatórias, faz diagnóstico de miocardite aguda. Então, como eu falei, os marcadores inflamatórios inespecíficos, né, mas são marcadores inflamatórios, tais quais VHS, PCR, leucograma alterado, ou uma sorologia positiva para um tipo certo de vírus, mais a troponina positiva e sintomatologia característica de insuficiência cardíaca inexplicável, mais as sorologias. Então, o fluxograma para avaliação diagnóstica proposto é... Bom, vamos lá. Primeira coisa, tem que ter suspeita clínica. Então, o paciente tem que queixar de sinais e sintomas de insuficiência cardíaca agudo. Aí eu peço os biomarcadores, eletrocardiograma, radiografia de tórax, ecocardiograma. E como eu expliquei, a ressonância magnética cardíaca, hoje em dia, ela é uma ferramenta muito útil, principalmente porque ela separa muito doenças do pericárdio, do miocárdio, do endocárdio. Bom, depois de tudo isso, eu posso fazer, claro, uma biópsia. A biópsia é invasivo, né? Mas aqueles casos de tratamento de difícil reversão, eu posso pensar, porque se eu tenho uma causa etiológica direta, eu faço um tratamento específico, tá? O cateterismo também, pensando em doença arterial coronária, então quando ele é negativo, ele exclui uma causa de miocardiopatia dilatada, e aí eu tenho que pensar nessa biópsia, na biópsia endocárdica, endomiocárdica, que é invasiva, então a gente sempre deixa por último. Aqui é colocado, claro, num fluxograma, você sempre deixa o invasivo por último, mas no geral, a maioria das vezes a gente trata, se o tratamento for bom, reverte. Se é refratário, aí que você pensa na biópsia. A biópsia também tem uma baixa... É feito em ambiente de centro cirúrgico, de hemodinâmica, em local adequado, uma baixa complicação. Além disso, a pesquisa, claro, viral, principalmente específica para aqueles vírus mais comuns. Bom, em termos de ecocardiograma, sempre deve ser recomendação 1, então eu tenho que pedir para todos. Tá? Ele também auxilia na biópsia para eu não ter lesão grave, e aí ele me orienta, né, para eu fazer uma biópsia endomiocárdica. A ressonância, como eu falei, também hoje em dia ela é recomendação 1, porque além da função ventricular, ela também mostra geometria, morfologia, e a suspeita da miocardite aguda, que ela dá um padrão de acometimento de miocárdio diferente quando é de infarto, ou seja, uma fibrose miocárdica diferente da fibrose endomiocárdica do infarto, tá? Então, ela é muito importante. Além disso, a angiotomografia coronária, classe 2A, para excluir causa coronariana da miocardiopatia dilatada, porque muitas vezes você não sabe qual é a causa. Se desconfia de miocardite quando tem uma relação direta da anamnese com quadro gripal. Quando não tem, tem que pesquisar. E no nosso país, a doença arterial coronária por aterosclerose é muito frequente. Então, portanto, nós temos uma outra ferramenta não invasiva diagnóstica, que é a angiotomografia de coronárias. E a cintilografia com galho, ela já é classe 2B de indicação, que é mais difícil e mais alto custo. Aqui para mostrar uma biópsia endomiocárdia, para vocês verem, é a nível de ventrículo direito, passando, então, é endocárdica, passa pela válvula tricúspide, é para o acesso venoso, então, em que você faz uma retirada, uma biópsia de vários pontos, né, do ventrículo direito para tentar fazer o diagnóstico de certeza de acometimento miocárdico, tá?
Quando tem indicação, apesar de ser um pouco mais invasivo, mas quando tem indicação? Tem indicação classe 1, naquelas insuficiências cardíacas de início recente, então com menos de 2 semanas, sem uma causa definida, ou não responsiva ao tratamento usual de insuficiência cardíaca, e que o paciente está piorando. Então, você precisa de uma causa específica para um tratamento específico. Além disso, continua a classe 1 de indicação, naqueles casos ainda recentes, de 2 semanas a 3 meses, ainda é considerado recente, sem causa definida, ou com complicações, tais quais arritmias ventriculares, bloqueios atrioventriculares. Tá? E naqueles com insuficiência cardíaca, com mais de 3 meses, mas menos de 1 ano, sem causa definida e sem resposta à terapia convencional. Então, ainda é classe 2A de indicação. Em termos de tratamento, então, quando você sabe a causa, você direciona bacteriana, antibiótica, viral, antiviral, autoimune, corticoide ou imunossupressor. Uma insuficiência cardíaca, no geral, que você não sabe, você deve fazer o tratamento de insuficiência cardíaca, com IETA, com inibidor da ECA, com diurético, com beta-bloqueador. Se o paciente está apresentando arritmias, dê antiarrítmicos. E se já tem dilatação importante, deve fazer prevenção de eventos tromboembólicos sistêmicos. Então, no geral, é muito específico. A maioria das vezes, você pensando em causas virais mais frequentes, você dá anti-inflamatório não esteroidal e até um corticoide, imunossupressores, pensando em causas autoimunes. Então, a anamnese vai ser importante. Quando não vai respondendo, você vai seguindo. Hemograma alterado, desvio para a esquerda, pensar em um quadro bacteriano, então dê antibiótico. Então, recomendações das medidas não farmacológicas de acordo com a diretriz. Então, são as medidas para insuficiência cardíaca. Percebam vocês que é uma dieta hipossódica, diminuindo a resistência vascular periférica, restrição hídrica, vigilância de peso, vacinação, evitar exercício físico rigoroso, principalmente até 6 meses após a fase aguda. Em termos de farmacológico, então, é o tratamento da insuficiência cardíaca com inibidor da ECA, com beta-bloqueador, os bloqueadores do receptor da angiotensina, anticoagulação, principalmente se o paciente tem fibrilação atrial. E aí, nessa situação, eu posso reavaliar, porque muitos desses pacientes têm remodelamento reverso, ou seja, diminui a dilatação ventricular 6 meses após tratamento. É um quadro mais benigno, claro. E beta-bloqueador também reavaliando a função ventricular, de acordo como já preconizado, aqueles beta-bloqueadores para insuficiência cardíaca. Em termos de terapêutica imunossupressora. Então, imunossupressora, eu devo fazer o uso de imunossupressores naqueles casos em que eu tenho uma miocardite positiva e eu fiz uma biópsia endomiocárdica e vi presença de células gigantes ou de doenças autoimunes específicas ou de positividade e hipersensibilidade para sarcoidose. Aí eu devo usar imunossupressor, tá? Agora, em termos de corticoide, né, a gente deve utilizar como? O imunossupressor, muitas vezes a gente começa com corticoide, porque ele tem menos efeitos colaterais, e depois vai para o imunossupressor. O corticoide e o imunossupressor, a gente deve fazer esse esquema aqui preconizado. Eu uso as primeiras 4 semanas, ou seja, o tratamento por 1 mês. O corticoide, depois disso, eu tenho que desmamar lentamente. Quando não melhora com corticoide, eu associo azatioprina, podendo ir até 24 semanas de tratamento. Então, agora, vamos partir para a pericardite, então, para a lesão do pericárdio. Também seguindo a diretriz brasileira, agora de 2013. Tá? Então, a classificação das pericardites. Eu tenho uma pericardite aguda ou crônica, com ou sem derrame pericárdico, que é a úmida ou seca, que eles chamam também, e constritiva ou recorrente. Bom, seguindo as etiologias mais frequentes, tais quais miocardites, sempre virais. Virais, Coxsackie-B, herpes, citomegalovírus, Epstein-Barr,
HIV, todos eles a gente tem que pensar. Tá? Bacteriana, pneumococo, tá? Então, pneumonias complicadas, tem que pensar que pode dar miocardite, pericardite. Mas também atípicos, como clamídia, hemófilos. Fúngica, a cândida é a principal, tá? A cândida albicans. O histoplasma também, então a gente tem epidemiologias mais específicas. Além disso, as doenças autoimunes, como lúpus, febre reumática, esclerodermia, ou uma pericardite muito frequente, que após infarto, pode ocorrer geralmente depois de 20 dias do infarto, e ainda a síndrome pós-pericardiectomia, tá? Por abertura do pericárdio. Bom, além disso, eu posso ter pericardite associada a miocardite. Então, eu tenho que lembrar que quando eu tenho troponina positiva, tem miocardite. Então, é para fazer o diferencial. Quando a troponina está negativa, eu só tenho pericardite. Quando está positiva, eu tenho as duas. Além disso, doenças metabólicas como insuficiência renal, pode dar pericardite. Doenças neoplásicas, então, como tumores até primários ou secundários, traumas e outras doenças e até idiopáticas, quando a gente não sabe explicar. Então, vamos para o diagnóstico segundo o fluxograma da diretriz brasileira. Toda vez que eu tenho pericardite, a suspeita clínica é dor pericárdica. Dor pericárdica associado a atrito pericárdico. Atrito pericárdico é um som que não tem uma relação direta, então é um atrito literalmente na ausculta do precórdio, que não tem uma relação direta com o ciclo cardíaco, ele é cisto-diastólico e ele é intermitente. E essa dor é uma dor de característica pleurítica, ou seja, piora a inspiração profunda. Quando eu tenho essas características, eu tenho que suspeitar de pericardite, e aí eu tenho que avaliar se tem troponina positiva ou não, porque pode ter uma miopericardite quando a troponina está positiva. E aí tem indicação de internação hospitalar. Quando não tem troponina positiva e nenhuma outra complicação pulmonar ou metabólica sistêmica, então a maioria das vezes melhora com anti-inflamatório não esteroidal, eu não preciso internar. O ecocardiograma é importante para eu fazer até a avaliação se tem ou não derrame pericárdico. A ressonância magnética cardíaca, hoje em dia, como eu falei, ela é uma ferramenta não invasiva importante que dá mais características de geometria, de alterações musculares e acometimento de pericárdio do que o ecocardiograma. Então, a gente utiliza também. Se eu tenho derrame pericárdico com tamponamento, eu tenho que manter o paciente internado. Se eu não tenho tamponamento cardíaco, mas é um derrame pericárdico moderado é importante, eu mantenho o internado. Agora, se é um derrame pericárdico discreto, aí eu posso dar alta hospitalar e reavaliar ambulatorialmente. Em termos de marcadores laboratoriais, é o que eu falei, se associada a miopericardite, vai ter troponina positiva. Mas aí eu tenho miopericardite e não só pericardite. Quadro viral dá provas inflamatórias inespecíficas alteradas, como leucograma alterado, PCR, VHS. Mas é importante solicitar, até porque isso associados, 80% das vezes por quadros virais aumenta a PCR, tá? A maioria das vezes são síndromes que, tal a miocardite e a pericardite, elas melhoram com o tratamento e, no máximo 2 semanas, o paciente já está assintomático. Se não melhora, tem que pensar em complicações. O BNP, que é um outro marcador de laboratório, que é o peptídeo natriurético cerebral, que ele é liberado pelo ventrículo, quando eu tenho sobrecargas ventriculares, pode estar elevado também nas pericardites, no entanto, sem uma relação direta de miopericardite. O marcador da miopericardite é a troponina. O eletro na pericardite aguda cai muito em prova porque ele é muito específico. Ele tem aqui a seta mostrando uma característica altamente específica, que é o infrasegmento de ST do intervalo PR, tá? E a outra seta aqui, também mostrando, olha, aqui ó, a primeira seta, o infra, a segunda seta também a gente vê o infra, e esse infra do intervalo PR, ele não ocorre na derivação AVR. Tá?
Outra coisa também é o supra do segmento ST, esse supra do desnivelamento côncavo, não é? Côncavo é o sorrisinho, em que nós vemos em todas as paredes. Então, todas as paredes. Você fala, não tem como eu ter acometimento de todas as artérias do coração, por isso faz diagnóstico diferencial com síndrome coronária aguda. A síndrome coronária aguda é o supra só, ou parede anterior, ou parede inferior, quer dizer, localizado. Aqui não, é um supra alterado, difuso. Então, são essas duas mais características específicas na pericardite aguda. E que isso pode ir passando por estágios, então, de acordo com a melhora da doença, isso pode desaparecendo. Tá? Então, em termos de fluxograma, para eu fazer pericardiocentese, biópsia pericárdica, na pericardite aguda, geralmente são nas complicadas, ou com derrame pericárdico moderado é importante, com tamponamento, é que eu vou fazer a pericardiocentese. Além disso, se quadros que não estão melhorando com tratamento, com imunossupressor, ou com corticoide, ou com anti-inflamatório não esteroidal, eu tenho que pensar em bacteriano complicado, eu faço uma pericardiocentese, se é um líquido purulento, eu vou tratar com antibiótico, tá? Toda vez que eu suspeito de bactéria, eu tenho que fazer pericardiocentese para eu isolar a bactéria e fazer tratamento antimicrobiano específico. E quando eu tenho tamponamento também, claro, porque o tamponamento é uma urgência para a pericardiocentese na urgência. Então, aqui lembrando como se faz a pericardiocentese, assim, na punção de Marfan, né, no espaço subestifoide, direção ao ombro esquerdo, ao omoplata esquerdo, em que eu posso fazer com um gelco mesmo, com intracate, eu faço com campo estéreo, ligado, conectado a uma seringa ou a um catéter, por exemplo, do intracarte, para fazer, né, essa sucção do líquido. E é lógico, se possível, eu faço com ecocardiograma guiado para não ter risco de ruptura do ventrículo direito, que é o que fica anterior aqui. Tá? E através da análise desse líquido, eu vou avaliar se é um líquido com vírus, com bactéria, ou seja, purulento, ou com tuberculose, que é uma doença que atinge muito, né, a tuberculose extrapulmonar, pode atingir como pericardite. O tratamento, então, como eu falei, no geral, como é tudo viral, a gente dá anti-inflamatório não esteroidal, né? A maior parte são as drogas de escolha. AS, ibuprofeno, indometacina e colchicina. O pós-infarto é importante. Quando eu tenho pericardite pós-infarto, eu não posso usar qualquer anti-inflamatório não esteroidal. A indicação primeira é para o AS, e se não puder usar o AS, se eu tiver contraindicação gástrica pelas altas doses, a gente utiliza ibuprofeno. E a colchicina, geralmente, a gente deixa para os casos recorrentes, de pericardite recorrente, que são muito adequadas nessas situações. E aqui, só para lembrar, né, a pericardite pós-infarto é a chamada síndrome de Dressler. Então, cai muito em prova. Por quê? Né? Porque o miocárdio necrótico lesado pelo infarto, ele pode causar um processo inflamatório e atingir o pericárdio. E tardiamente, geralmente depois de 21 dias pós-infarto, é que ocorre essa dor pericárdica com atrito pericárdico. Tá? E pós-pericardiectomia, então quando você já fez uma pericardiocentese, ou você fez uma doença, ou fez uma cirurgia que teve que abrir o pericárdio, então você pode ter dor secundária à pericardite, mas por pós-pericardiectomia. Geralmente o que se faz? Colchicina, mas os estudos não mostraram como preventiva. Ela diminui recorrência e não diminui taxa de incidiva. E o tratamento de escolha da pericardite aguda, no caso, então, você usa primeiro, né, anti-inflamatório não esteroidal, e se não melhora a colchicina para os casos recorrentes. E nós temos muito, né, nos pacientes pós-operatórios cardíacos, a gente tem muita síndrome pós-pericardiectomia e que melhora com corticoide.
Aqui mostrando algumas radiografias de tórax, né, por exemplo, a primeira aqui é o coração em moringa do tamponamento cardíaco, então a quantidade de líquido alterando a área cardíaca, aumentando a área cardíaca na radiografia de tórax, e ao lado a gente vê o ecocardiograma comprovando esse DP aqui, que é o derrame pericárdico importante. Então é o coração em moringa do tamponamento cardíaco. E aqui, para chamar a atenção, quando eu tenho acometimento do pericárdio, com calcificação desse pericárdio, vista na radiografia de tórax aqui, e também a gente consegue ver na ressonância cardíaca. Essa daqui é uma tomografia cardíaca, na verdade, mostrando o aumento, um derrame pericárdico e uma calcificação do pericárdio. E aí, nessa situação, eu tenho o acometimento do pericárdio, muitas vezes nas pericardites constritivas, e que, cronicamente, às vezes eu não tenho derrame, mas eu tenho essa calcificação. Vamos para as questões para entender melhor um pouco. 2015, recente, questão nova, um homem de 58 anos com anasarca, dispneia, apresenta turgência jugular patológica com sinal de Kussmaul. Aí é importante a gente saber o que é o sinal de Kussmaul. Então, é o aumento da turgência jugular patológica, então da turgência jugular durante a inspiração. Então, durante a inspiração era para diminuir a turgência jugular. Mas se eu tenho restrição ao enchimento por insuficiência cardíaca, então eu tenho um aumento dessa turgência jugular. Então, mostra insuficiência cardíaca direita, restrição à direita. Além disso, também tinha esse paciente uma retração do ápice cardíaco na sístole, que é o sinal de Broadbent. O raio-x era normal, então não tinha cardiomegalia. Poxa, eu já vou pensando mais em problemas no pericárdio aí, que você está constringindo, né, dando insuficiência cardíaca direita. O eletro era baixa voltagem. E o diagnóstico mais provável, aqui a gente fica muito em dúvida. Tamponamento cardíaco pode dar baixa voltagem no eletro, mas ele não tem sinal de Kussmaul. No tamponamento cardíaco é mais o pulso paradoxal. O sinal de Kussmaul, nessa turgência jugular, geralmente é secundária à insuficiência cardíaca direita, secundária à pericardite constrictiva. Tá? Porque a pericardite constritiva, o VD não dilata, o átrio direito dilata, isso repassa para as veias. Né? E repassando para as veias tem o sinal de Kussmaul. Então aqui é sinal patognomônico da pericardite constrictiva. Um menino de 4 anos foi internado com diagnóstico de pneumonia e empiema pleural. Olha, já tem uma pneumonia complicada aí. O agente na hemocultura foi o Streptopneumonis. No 5º dia, olha o que aconteceu com esse paciente. Ele evoluiu com taquicardia, hipotensão arterial e febre. Além disso, tinha turgência jugular, bulhas hipofonéticas. Então, olha, para e pensem, bulhas hipofonéticas, hipotensão arterial e turgência jugular, isso são 3 características da síndrome de Beck do tamponamento cardíaco, hein? E além disso, então, ele evoluiu com murmurio vesicular audível, mas diminuído em bases, fígado palpável, né, cardiomegalia, né, evoluindo com fígado palpável, as extremidades frias, baixo débito, já tinha hipotensão lá, um quadro séptico e a perfusão periférica diminuída. Qual das hipóteses explica a presença desses dados a seguir? Então, eu tinha um paciente com uma pneumonia, com um derrame pleural empiema, né, por bactéria, e com a tríade de Beck, tamponamento cardíaco. Aqui está direto, pericardite purulenta com tamponamento cardíaco. Então, novamente, abafamento de bulhas, turgência jugular e hipotensão arterial. Das seguintes, qual patologia evolui mais frequentemente com pulso paradoxal? Então, vamos lembrar que o pulso paradoxal é um pulso em que eu tenho uma queda da pressão arterial mais que 10 milímetros de mercúrio durante a inspiração.
Por que eu tenho isso? Porque eu tenho dificuldade no enchimento. E se eu tenho dificuldade no enchimento e também algo que está evoluindo para a redução do débito cardíaco, então eu tenho tamponamento. Tá? Então, também pulso paradoxal, sinal de Kussmaul, são palavras que vocês têm que guardar patognomônicas. Sobre a pericardite aguda, assinale a incorreta. É um processo inflamatório agudo do pericárdio, que pode ser primário ou secundário, podendo ou não cursar com derrame pericárdico. É correto, foi isso que foi falado. Os achados eletrocardiográficos típicos são, viu que eu comentei? Eletro é muito típico em pericardite. Infra do segmento ST? Não, é infra do PR. E supra do ST. Então, essa já é a incorreta, tá? A clínica pode variar desde a ausência de dor até uma dor ventilatório dependente pleurítica de início súbita, e os vírus são as principais causas. Ok, já matou de primeira. Outra, 20 anos de idade, começou a apresentar há 30 dias febre diária, emagrecimento e perda de peso. Poxa, perda de peso, sempre a gente pensa em tuberculose ou a gente pensa em neoplasia. 20 anos é muito jovem para neoplasia. Febre diária e perda de peso, não pode esquecer de tuberculose. Hein? Vamos continuar lendo então. Além disso, tinha um ecocardiograma e o eco tinha derrame pericárdico de moderado volume. Então, tinha um derrame pericárdico aí. Tem que pensar em BK. Vamos continuar lendo. Bom, por causa disso, foi encaminhado para um outro hospital, chegou no hospital taquicárdico, a pressão arterial era de 100/80, turgência jugular, refluxo hepatojugular. Olha, ele estava taquipneico e ainda tinha abdômen livre, não tinha hepatomegalia. Vamos ver os exames. Tinha uma anemia normo-normo. Né? A anemia normo-normo lembra de doença crônica. Leucócitos não estava alterado, PCR alterado, uma inflamação e infecção aguda. Albumina normal. Com relação ao caso, a correta é, vamos já direto, lúpus não evolui assim, né? Então, uma pericardite constritiva, com turgência jugular, o paciente tinha um quadro de emagrecimento e febre diária, tuberculose. E nessa situação, o que a gente tem que fazer? Novo ecocardiograma e biópsia pericárdica, porque o paciente não está evoluindo bem. Quando o paciente não evolui bem, eu tenho que pensar em biópsia pericárdica. Lembre, pela pericardiocentese. Bom, outra situação em que, embora seja descritiva em vez de etiológica, a designação da miocardiopatia como hipertrófica, dilatada e restritiva proporciona um arcabouço clínico e prognóstico útil para diagnóstico e tratamento. Em relação à correta é, bom, por causa do tempo eu já vou passar, vocês percebam que diagnóstico cai na prova. Então, na miocardiopatia restritiva, os sintomas congestivos relacionados ao lado direito do coração excedem o do lado esquerdo. Está correto, lembra? Hipertrófica dá sintoma ao lado esquerdo, dilatado das 4 câmaras. E constrictiva, a maioria das vezes só dá à direita. Com relação aos exames complementares na investigação de um paciente com suspeita de cardiomiopatia, é correto afirmar que, então, na forma hipertrófica, é possível observar os defeitos de perfusão e contratilidade aumentada durante a cintilografia miocárdica. Então, hipertrófica tem fibra maior, então contratilidade maior. A cintilografia miocárdica é para avaliar perfusão durante estresse em repouso. Então, é claro, se eu tenho um maior consumo, pelo próprio consumo, eu vou ter um déficit de perfusão pelo consumo de oxigênio aumentado. Qual a causa mais frequente de miocardite? Essa aqui eu nem vou clicar. Dá para responder de olho fechado, como eu falei, sempre viral, Coxsackie B. Tá?
Durante uma partida de futebol, um jovem de 22 anos subitamente caiu no campo. Seus familiares sabiam que ele tinha uma doença, que era a miocardiopatia hipertrófica obstrutiva, tá? Que tinha sido diagnosticada previamente para o ecocardiograma. Bom, a suspeita surgiu há meses, quando um primo cardiologista auscultou e falou que ele tinha um sopro. Então, aqui é o sopro da miocardiopatia hipertrófica obstrutiva. Lembre, se eu tenho obstrução na via de saída de VE, é um sopro igual estenose aórtica. Então, primeiro, é um sopro sistólico. Então, tudo que é diastólico eu corto. É um sopro sistólico rude, lembra? Em forma de diamante após a primeira bulha, porque ele é sistólico e ele não abafa a primeira bulha. Tá? Então, é só lembrar dessa obstrução na via de ejeção, na via de saída. Um menino de 4 anos apresenta uma taquicardia ventricular. E falaram, é miocardite. Nesse caso, qual é a etiologia mais comum? Não precisa clicar, é sempre viral. Há diversas formas anatômicas de miocardiopatias, como nós vimos. A hipertrófica, então, em relação à hipertrófica, o que é correto? A alteração fisiopatológica mais comum é a disfunção diastólica, é déficit de contratilidade. A função é normal. Um rapaz de 25 anos, atleta, assintomático, foi fazer um check-up após a morte súbita da irmã. Então, morte súbita cardíaca, atleta, tudo me chama atenção, uma doença aí. Bom, a morte súbita da irmã ocorreu após exercício físico. Além disso, ainda tem morte súbita do pai também, 15 anos antes, também após esforço físico. O laudo da necrópsia da irmã mostrava que o coração estava espessado, hipertrofiado, e não tinha infarto, claro, ela era jovem. Ao exame, então, a miocardiopatia hipertrófica provável. Ao exame, ele tinha um ritmo cardíaco regular, presença de quarta bulha. Lembra, hipertrofia do VE, eu vou ter um reforço pré-sistólico atrial, quarta bulha. E ausência de sopros. O eletro sugeria hipertrofia ventricular esquerda. Portanto, o diagnóstico provável é, desde lá de cima, miocardiopatia hipertrófica. Um atleta de 34 anos, na sua última competição, apresentou dor precordial opressiva, lipotímia, palpitação. Não há na história familiar de doenças ou uso de drogas. Então, é um atleta, não é gente boa. Ao exame, apresenta-se normotenso, frequência cardíaca de 50 batimentos por minuto, bem treinado, né? Ictus propulsivo, B4, sopro sistólico em foco aórtica. 34 anos tem estenose aórtica, você já fica em dúvida. É atleta, bem treinado, e o sopro aumentou a manobra de Valsalva. O eco, a função ventricular é normal e tinha hipertrofia do septo com disfunção diastólica, que é o que a gente encontra. Portanto, uma miocardiopatia hipertrófica. Dessa forma, nas miocardiopatias hipertróficas, o que eu tenho que evitar são os vasodilatadores. Lembrem que verapamil, beta-bloqueador, a gente utiliza precocemente para sintomatologia. A disopiramida a gente associa quando continua refratária a beta-bloqueador e a verapamil, e a amiodarona é antiarrítmico quando em arritmia. Logo, o único vasodilatador que tem aqui é um nitrato, mononitrato de isosorbida, que eu tenho que evitar, para não reduzir o débito cardíaco ainda, visto que é uma doença obstrutiva de via de saída de VE. Ok? Muito obrigada, bom dia para vocês. Dúvida na área de alunos.